Tá no ar mais um episódio de Quarta Parede, o podcast oficial do Porto Alegre em Cena, onde a gente passa por todas as atrações, por todas as montagens, os espetáculos, as performances, tudo que acontece nesse festival que tá incrível esse ano. Sem nunca esquecer, né, do Enceninho também, com espetáculos magníficos, infantis. E a gente vai falar agora com a Liane Venturella, que tá por tudo. Inclusive no Enceninha, no Porto Alegre em Cena, mas a gente vai falar de Espera, Liane. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar participando de mais um Porto Alegre em Cena, estar aqui conversando contigo sobre essa nova produção. É a mais recente produção da Incommodity, depois desses tempos pandêmicos, porque a última foi Edifício Cristal, que é uma cristaleira que já esteve aqui, que, enfim, agora está lá no Capitólio, mas era uma maneira não presencial. Né? É uma cristaleira com pequenas historinhas. E a gente pensou como é que vai ser quando abrir, quando terminar a pandemia, e como é que vão estar os espaços de apresentação, quantos vão estar correndo para esses espaços desesperadamente. Então, a gente começou a bolar também esse retorno, essa vontade de estar em outros lugares e não exatamente só na caixa cênica. A gente já teve a Incommodity, também completa esse ano 15 anos. Pois eu ia te perguntar, tem aniversário esse ano, né? Tem Marcante. aniversário, tem debut. Né? E todos os primeiros espetáculos da Incommodity, a trilogia do Paul Auster, todas eram em palco italiano e era uma linguagem que tinha que ser ali. Depois a gente foi para movimentos sobre rodas paradas, que era em estacionamento e os carros entrando, chegando e cada história ia acontecendo e o público ia seguindo os carros no estacionamento. A gente começou no Teatro Câmara e depois a gente fez no Teatro São Pedro. E depois veio o Palácio do Fim, bem no ano da pandemia, que daí são espaços alternativos, porque tem um tom de confissão, então é essa a distância que a gente elaborou o trabalho para estar próximo ao público. Né? Depois o Edifício Cristal, agora a estreia Espera, que é um texto do Nelson Diniz, mais uma vez a companhia apostando na sua própria dramaturgia, no que tem de legal dentro da Incommodity, que todo mundo faz um pouco de tudo. Todos já dirigiram, todos são atores. O Nelson, especificamente, é dramaturgo, então a gente está investindo num texto dele. Uma comédia. Um texto engraçado. É divertido. É divertido. Eu não diria que é comédia, mas é um texto divertido, sim, mas são duas pessoas que foram desapropriadas de um espaço. Tu imagina que isso pode estar acontecendo ou não. São duas figuras desapropriadas do seu espaço, de onde sempre produziram, trabalharam, e vão tirá-las dali. Então, tu fica descobrindo um pouquinho de quem são essas pessoas, o porquê que vão tirar dali, o que eles vão fazer quando sair dali, que é um pouco a nossa situação. Quando começou toda essa pandemia, eu só pensava, eu não sei fazer mais nada da vida, né? Então, o que eu vou fazer se isso aqui realmente, sabe, lá no início, bandeira preta, todo mundo em confinamento, eu pensei, tá, e o que eu faço se for isso? Eu estou há 39 anos e eu só aprendi... Tu é boa de esperar, Liane? Eu não. Eu sou ansiosa, eu acho que como a maioria das pessoas eu não sou boa. Eu tenho paciência, perseverança, mas... esperar não. E teve que esperar, né? Durante esse tempo, poxa, a dramaturgia, os eventos simplesmente pararam. Mas a gente seguiu trabalhando, isso também é uma coisa legal. O Edifício Cristal a gente criou durante toda a pandemia, foram meses, madrugadas, confeccionando coisas bem pequenininhas, porque são pequenos apartamentos. Então, foram meses confeccionando isso, filmando, fazendo os encontros online, mostrando para os colegas através do celular, aqui está a portinha, aqui está caminhando, fazendo esses vídeos. A gente também fez Derrota, que é uma associação com o Projeto Gompa. Foi filmado dentro do quarto que eu estava dormindo. Então, era aquela coisa assim, naquela época que... entrava no quarto, eu não dormia à noite naquele quarto, deixei todo arejado, porque alguém tinha entrado para colocar a luz, o Ricardo Vivian, a gente super se cuidando, se controlando, mas mesmo na bandeira preta, estavam filmando lá onde eu estava. Então, a gente nunca parou.
fiz outros espetáculos no formato virtual. Na realidade, a gente nunca parou, mas parou, sim, da forma com que nós já estávamos acostumados. A indústria do jeito que ela funcionava. Exatamente. E Espera também é um olhar sobre isso. Se tu paras, se tu não tem mais nada e simplesmente te dizem que acabou e esse espaço não é mais teu, pensando também na situação dos nossos teatros em Porto Alegre. A gente imaginou que ia ter uma concorrência gigante pelos espaços, porque muitos estão fechados, sim, e sem previsão de abrir. E como é que acontece se não for teatro de rua? Como é que acontecerá para nós? A gente já mandou um monte de projeto para fora do país, mas como é que acontece se tu decide realmente estar em Porto Alegre, trabalhar em Porto Alegre? Para onde é que tu vai te apresentar? E Espera tem uma estrutura desse espaço onde essas duas figuras estão, que os spots podem estar na própria estrutura, quase que de uma casa vazada. Então, de alguma maneira, a gente é autoportante e também por esse motivo nós vamos estrear no CPCA. Pois é, era isso que eu ia te perguntar. Na Lomba do Pinheiro. Centro de Promoção da Criança e do Adolescente. Exatamente, um centro fantástico lá da Lomba, Parada 10, fantástico. Eu os conheci na época que eu estava trabalhando com a Orquestra Vila Lobos, que é na Parada 4, mas eles que faziam a nossa contratação, e é um centro fantástico que atende a uma série de jovens em situação, alguns em situação de risco, vários tipos de programação. A Orquestra Vila Lobos é um dos projetos que tem dentro do CPCA, e é um lugar fantástico, fantástico, Porto Alegre, e que precisa, sim, ter esse contato com a cultura. Durante muito tempo eu levava os meus alunos de teatro, a gente foi a 38 programações de teatro. Mas sempre assim, tentando negociar o ônibus, como chegar lá, conversando com os colegas, dar ingresso para a gurizada, sabe? Sempre uma negociação. Mas lá só teve o Brechó da Humanidade, mesmo, que foi um outro espetáculo que eu dirigi com o Rudinei, que foi até eles. Então, vamos incentivar para que outros espaços e possibilidades de cultura saiam por aí, né? E ter o centro como palco leva pessoas que talvez não fossem lá por outros motivos, né? Não. Acabam Exatamente. conhecendo o local através do espetáculo, né? Exato. E eu acredito que é acho que é a única montagem fora do circuito Pois olha, teatral eu não sei barra teatro de rua, claro. Não sendo teatro de rua, eu acho que é. Que sim, é assim. E é um espaço que eles fizeram e tá bonito de ver, porque tu entra nesse centro cultural e eles têm muito essas coisas modernas agora de fazer tudo em containers, sabe? São vários containers. E lá atrás tem esse gigantesco, uma boca de cena muito legal, uma estrutura muito legal, a estrutura principalmente de som, porque eles estão acostumados muito com eventos musicais. E de luz, como eu te disse, a gente tem uma luz autoportante. Então, não é uma caixa cênica, assim, como a maioria dos teatros, mas tem, sim, uma iluminação legal e que dá para fazer. E a gente vai fazer, e eu estou curiosa para saber, e está dentro da mapa com alguma coisa que não seja, dentro da Lomba do Pinheiro, com algo que não seja a música. Porque eles... para a música eles estão muito acostumados, né? Mas com teatro, já acontece. como é que vai música, ser essa sim. experiência lá, né? E me diz uma coisa, para quem Espera? Espera para todo mundo. Não diria que para criança não, porque tem um tema ali. Isso de esperar é outro universo, está mais ligado ao universo adulto, que entende uma desapropriação, um não ter mais valor, o que tu faz não tem muita importância. Isso para uma criança, aí deixa elas sonharem com outras coisas, irem conhecendo o mundo aos poucos, irem descobrindo outras coisas bonitas também, né? Então, nesse sentido, Espera não é direcionado para elas, mas eu não te duvido que, se for, porque eu acho que na Lomba vai, não só adolescentes, mas menores mais também, novinhos.
eu tenho certeza que eles vão ter a leitura deles e vão curtir, de repente, pelas figuras, por essa amizade que está ali dentro, essa dependência um do outro. Eles terão outras leituras, mas não é um espetáculo focado e direcionado para o público infantil. É para todo mundo, eu diria. É para refletir, né? Para provocar. Para fazer rir, para relaxar, mas principalmente para colocar as pessoas também nesse lugar. A gente está meio machucado e castigado, né? Quem sabe as coisas Ano passado eu morri. Mas a gente está meio castigado, meio machucado. Como é que a gente tenta dar um recomeço na vida? Como é que a gente enxerga as possibilidades ou como é que a gente enxerga a nossa perda, né? As coisas que vão ficando no caminho que não são mais nossas. Mas não é um espetáculo pesado, não se propõe a ser pesado. E a Sandrinha Possani, que é a diretora, excepcionalmente, geralmente é o Carlos Ramiro Fenstenseifer quem dirige os espetáculos. Nós já dirigimos também ele, o Heinz, e o Fabinho Coelho no Gordo e o Magro, o Nelson Diniz e eu. Mas dessa vez nós chamamos de fora a Sandra Possani, que é uma atriz nossa, gaúcha, excelente, maravilhosa, uma excelente diretora, que está tendo também essa visão muito de ator dirigindo ator, que é diferente, né? Tem uma pegada diferente. E ela está criando essas coisas bem-humoradas, a trilha do Felipe, a iluminação do Ricardo, tudo está sendo uma coisa muito... Eu nunca havia feito um espetáculo nesse formato. Bom, também se tivesse feito, daí não teria graça, né? Porque a graça é o desafio. Mas eu nunca fiz uma estrutura autoportante. O mais próximo que nós já chegamos disso é uma coisa, mas que daí tinha uma... dentro-fora, mas que esteticamente pareciam 2 quadros soltos no espaço, toda a luz era de dentro, uma luz da Cláudia de Bem, era uma outra coisa, tinha uma outra plástica, mas uma estrutura assim que diga, vamos lá para o bairro Floresta descobrir como é que seria colocar essa estrutura próximo a uma rede de mercadinho que tem lá, ou algo significante, né? Porque o Espera nasceu para isso, para estar em espaços alternativos, descobrir, é para buscar o público. Espera também é isso, é para buscar e formar o nosso público de novo, porque o teatro criou um gap muito grande com as pessoas. Eu não sei qual foi o trauma, porque tem tantas produções bonitas daqui, mas eu não sei qual foi o trauma das pessoas que agora a gente precisa estar dentro de um grande evento para que haja público. Em alguma das conversas aqui surgiu esse assunto, e como é surpreendente. A gente vai muito ao teatro enquanto criança, com passeio de escola, né? Vê um espetáculo infantil, né? E depois tem um gap, exatamente, tem uma fuga. Que é ali os pré-adolescentes, e quando tem peças direcionadas a esse público, é incrível, eles vão, lota, superlota, e daí para, sabe? Se não tiver uma produção durante uma adolescência que te acompanhe, que crie esse hábito, e são poucas, desvincula. Então, mais tarde, só se tu for, sei lá, uma pessoa realmente interessada nas artes, que tu vai buscar o teatro. E eu não sei qual é o ranço das pessoas, mas a gente está lá para se misturar com o povo e dizer, isso sim é programação cultural. Vamos voltar aos hábitos, criar novos hábitos, né? Tentar sempre, desistir jamais. Isso vai acontecer no dia 21 de março, apresentação única no Porto Alegre em Cena, né? Exatamente. Lá no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, na Lomba do Pinheiro, na Parada 10. Parada 10. É um espaço muito legal, um espaço gigantesco, tem diversos lugares lá. Esse é perto do restaurante, mas chegando lá é só fazer a curvinha, entrar, está lá, CPCA bem grande. É uma nova possibilidade e eles também estão muito entusiasmados em receber o Espera Lá. Já me perguntaram, tem infantil, tem mais? Como é que traz para cá? Já são novas portas e possibilidades que se abrem para nós, artistas, como espaços diferentes, e também para eles, né? Possibilidades do povo lá da Lomba do Pinheiro, que não tem esse acesso tão fácil a espaços
lindos, né? É lindo aqui onde a gente está, mas pensa, tu sair lá da Lomba do Pinheiro, quanto tempo tu demora para chegar aqui? Quanto tempo demora a peça para depois tu Quantos voltar ônibus para lá? pega, né? Como que faz? Então vamos também para lá, né? Certo. Vamos para lá. Perfeito. Que prazer, que honra falar contigo, Liane. Prazer. Querido. Muito bom mesmo. Confira a espera da Companhia Incommodity, completando 15 anos em 2023. Exatamente, produção Primeira Fila Produções. Olha aí. Mais espetáculos estão distribuídos nos nossos episódios aqui do Quarta Parede. Você encontra tudo que vai rolar no Porto Alegre em Cena. Até o próximo. É isso.